neste culto, né? Desde os louvores, porque os louvores são uma preparação, né, para que Deus ele possa entrar ali no nosso coração. Nós devemos deixar esse lugar aqui preparado, para que quando vier a palavra, ela caia, né? Como diz a própria palavra do Senhor, que ela caia em uma terra fértil e ela dê fruto. Porque todo o desejo do coração do Senhor é que nós venhamos dar fruto, né? Então, assim, cada encontro, tudo que Deus faz, seja no culto, seja às vezes numa conversa com uma irmã, uma mensagem que alguém te manda de Deus no WhatsApp, uma reunião com a irmã como essa, né? Este é um culto, é um momento que Deus preparou, uma reunião que Deus nos preparou, né? Para que nós venhamos receber mais dele. Amém. Então tudo isso é uma oportunidade para Deus, né? Falar no nosso coração. Para Deus fazer como foi o louvor, silenciar as outras vozes, né? Amém. Que vem no nosso dia a dia, impedimentos, situações, chateações, tristezas, né? Lutas que nós passamos. Então o que o Senhor faz? Ele neutraliza, ele silencia todos esses barulhos para que nós possamos ouvir a voz dele. Amém. E como é nítido sentir a presença de Deus nessa tarde, né? Deus está no nosso meio. Aleluia. E no Amém. começo nós declaramos para ele, nós falamos: Senhor, se eu não te ouvir, eu morro. Foi a primeira declaração que nós fizemos com o Senhor nessa tarde, né? A gente vem recordando: se eu não te ouvir, eu morro. Nós ouvimos também através dos louvores que ele é o nosso Pai. Amém. Então eu não sei, irmãs. Algumas eu estou revendo aqui, né? Algumas estou conhecendo pelo primeiro momento. Algumas lá da igreja da pastora Márcia, né? Vários encontros lá, estiveram junto à irmã, né? Então a gente já estamos aí numa caminhada. A nossa irmã já me sinto de casa, né? Por causa da nossa irmã, que já é vizinha, a gente Já se somos de sente casa, né, Isabel? Então, já somos de casa. Então eu não sei nessa tarde, nós já rimos aqui, já nos alegramos, já contamos testemunho, mas eu não sei assim no profundo qual é a necessidade de cada uma das irmãs. Eu não sei o que passa, qual as lutas que as irmãs travam lá no lar, no dia a dia, ou às vezes o que as irmãs desejam, eu não sei nessa tarde. Mas sabe que uma coisa muito profunda Deus marcou o meu coração quando eu estava ali sentada? Ele disse também para nós: eu sou o teu Pai. Aleluia. Então nós estamos aqui nas mãos, nos braços do Pai. Então qual for a sua necessidade nesse momento? Se você não quiser falar em voz audível, você pode falar no teu espírito para o Senhor. O que você gostaria de ouvir de Deus, além do que nós já ouvimos, né? Já compartilhamos aqui, livramento, cuidado, né? Deus, nessa tarde Ele está falando assim: vocês são tão preciosos para mim que eu cuido do detalhe. As questões da saúde que a nossa irmã falou, né? Deus. Como Deus cuida de nós, né? Nós somos um corpo feito corpo, alma e espírito. E cada uma dessa parte do nosso, que compõe o nosso corpo, que nada mais é o templo do Espírito Santo, Deus ele cuida nos detalhes. Amém. E como Pai, Ele está falando para mim e para você: o que vocês precisam nessa tarde? Porque Ele, como Pai, está se revelando para mim e para você. O que você precisa? Às vezes nós entramos num culto e nós precisamos de um abraço. Glória, é verdade, Deus. Né? Sentir aquele abraço, alguém que vem no nosso encontro e nos abraça, nós sabemos que é exatamente o abraço do Espírito Santo de Deus. É Deus se revelando ali o cuidado como Pai para nós. Verdade, Jesus. Às vezes nós vamos num culto como esse, assim, às vezes nós precisamos chorar. Porque às vezes no dia a dia, na correria, nós não paramos ainda para pedir aquele bálsamo do Espírito Santo, chorar, colocar para fora algo. E isso também é cura, né? Como nós estamos falando, é um culto de outubro rosa. Eu fiquei pensando ali diversas coisas. Quando a irmã me fez o convite, eu falei: Senhor, o que o Senhor deseja nos falar numa tarde? E Deus ele vem conduzindo o culto, Ele vem falando, né, desse tratar. Ele quer tratar o nosso interior, Ele quer tratar o nosso espírito. Por quê, igreja? Porque como essa estação que nós estamos, né, primavera, é uma estação que nos remete ao florescer. Primavera ela demonstra, né, ela traz através da natureza, através do cuidado de Deus, que é um tempo que o Senhor traz, demonstrando para nós através da natureza, que é um tempo de florescer. Amém. Tem uma irmã chegando aí para compartilhar com você. Amém.
vida. Pode ser Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom, Aleluia. Vem quem Obrigado, quiser. Jesus. Fique à vontade, irmã. Oh, glória a Deus. Obrigada, Jesus. Obrigado. E como é precioso, aleluia, como é precioso esse tempo que nós estamos compartilhando, cada encontro aqui. E o Senhor, Ele nos chama a florescer. Aí talvez você está nos perguntando, as irmãs aqui, né, com mais idades, né, com mais experiência para nos passar. Talvez você vai se perguntar, mas como eu posso florescer já na idade que eu estou? O que eu posso fazer? O que eu posso dar ainda para o Senhor? Já estou com uma certa idade, talvez você não vê perspectiva. Mas nessa tarde o Senhor vai falar para mim e para você que nós nascemos para florescer. E não importa o tempo, não importa a idade, sempre há um tempo para florescer. Talvez você fale, Senhor, mas hoje a minha condição parece que eu estou triste, ou parece que não flui. Aí o Senhor fala, por você, por eu e você, está plantado nele, está enxertado nele. Ele passa dentro de nós, trazendo vida nessa manhã. Às vezes nós precisamos do rio de Deus, da presença de Deus fluindo de novo dentro de nós, removendo todas as coisas que impedem nosso crescimento, nosso florescer, para que nós venhamos voltar. E se nós estamos ligados no Senhor, sabe o que o Senhor faz? Ele passa como esse rio dentro de nós. Glória a Deus. E Ele passa limpando. As águas de Deus, elas passam purificando o nosso interior. Glória a Deus. E quando o Senhor Ele purifica o nosso interior, nós vamos ter essa condição de florescer. Aleluia. E por que eu preciso florescer? Talvez você pode estar se perguntando. Mas irmã, já vivi tantas coisas, já criei filhos, já criei netos, bisnetos, né? Nós temos aqui a nossa irmã, a avó, a tia ali. Já criei bisnetos, já fiz tantas coisas, irmã. E por que ainda eu tenho que florescer? Será que ainda o Senhor vai me pedir algo? O Senhor vai, igreja. Sabe porque o Senhor Ele vê que tem condições. Por que eu ainda preciso florescer? Porque tem pessoas do meu lado, do meu bairro, como este culto aqui, que Deus me fez lembrar. Como a vida da irmã, ela floresce para nós. Né? Como é precioso aqui, como ela falou, né, que Deus havia já confirmou no coração dela, já revelou para ela que a casa dela é lugar de oração. E eu não tenho dúvida disso. Porque assim, cada encontro, igreja, nós vemos o que Deus tem feito no nosso meio. O quanto Deus tem nos feito florescer, e o quanto Deus tem feito a vida dela florescer, para que outras pessoas sejam alcançadas, para que outras pessoas voltem a florescer. Você vê o quanto é importante nós entendermos o propósito de Deus no lugar que nós estamos inseridos, independente da idade. Porque nós olhamos para a nossa idade, ou o mundo olha para a idade e começa a julgar. Será que ainda dá fruto? Aleluia. É assim que o mundo olha. Será que ainda dá? Mas nós estamos plantados no Senhor. Então eu tenho a condição de florescer e ainda florescer para quem precisar de mim. Amém, Pai. É verdade. Eu tenho condição de ser abrigo para alguém. É verdade, Jesus. Eu tenho condições de abrigar alguém, de proteger, de ser sombra para alguém. Glória a Deus. E enquanto eu meditava nessa palavra, o Senhor falou no meu espírito, o Senhor me levou lá em Êxodo 1. Como é maravilhoso, Senhor, a tua palavra. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Isso, igreja. O segundo livro, Êxodo 1. Louvado seja o Senhor. Vou fazer aqui a chave de oração. Soberano Deus e Pai, Papai, nós te amamos, Senhor. Obrigado pela tua presença, obrigado por esse início da tua palavra. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor já falou, Pai, e vai continuar falando. Pai, nossos corações estão preparados, estão sensíveis, Senhor, e nós queremos mais e mais ouvir a tua voz, Senhor. Sim, Jesus. Vem com o teu Espírito, Senhor, e faz o que está no teu coração para nós. Traz, Senhor, alegra os nossos corações nessa tarde pelo poder da tua palavra, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, mulheres rendidas aos teus pés, Senhor. Aleluia. E tudo que nós queremos, Senhor, é a melhor parte, é a tua presença, Senhor. Tudo que nós queremos é ser tocada pelo teu Espírito. Faz o teu querer nessa tarde, Senhor, em nome de Jesus. Em Êxodo, igreja, Êxodo 1.
A palavra do Senhor vai nos falar aqui um pouco de duas... capítulo 1, né? Êxodo 1, nós vamos falar um pouquinho de duas mulheres, duas parteiras. Glória a Deus. Aleluia, Êxodo 1. Êxodo 1. Aqui. Aí ela vai te dar o versículo. Nós vamos ler do 15 até o 22. Aqui é o 17. Já tá pequenininha, mas já tá bem. E diz assim a palavra Amém, do Senhor, Jesus. amém? Êxodo 1, 15 ao 22. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, quais o nome de uma era Sifrá e a outra era Puá. Disse: quando ajudardes no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes conservaram os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizestes isto, deixando os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são fortes e já têm dado à luz antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras e o povo aumentou e se fortaleceu muito. Até aqui. Amém. Glória a Deus. Nesse cenário aqui, igreja, Deus ele foi ministrando no meu espírito acerca dessas duas mulheres. E como eu havia dito no início, quando o Senhor falava no meu coração acerca de florescer, né, que é o que vem no sentido desse momento que nós estamos vivendo, né, dessa estação que nós estamos vivendo, florescer. E aqui nós vamos ver que essas duas mulheres, elas recebem uma ordem, né, de uma autoridade máxima aí do faraó nesse cenário, para que elas tirassem a vida. O faraó então, temendo o crescimento dessa nação, crescimento do povo, aí ele manda, ele chama essas duas mulheres, né, que estão na liderança ali dos partos, para que elas tirassem a vida desses meninos. E é tão interessante, eu fiquei analisando, conversando com Deus, Deus falando do meu espírito. Mulheres, ele pede a mulheres, mulheres que têm o dom de gerar, sensibilidade de gerar, de cuidar. Mulheres que são geradoras de vida. Olha o equívoco desse homem, olha o erro. O adversário muitas vezes ele tenta minar, ele tenta destruir quem é portadora de vida. Eu e você, nós somos portadoras de vida. Não tem como nós tirarmos a vida se nós somos geradoras de vida. Então aqui nós vamos ver, podemos olhar para Faraó e entender o próprio inimigo. Porque é assim que ele se levanta nesse momento. É assim que ele se levanta contra essa nação, contra o povo escolhido de Deus. E é assim que ele se levanta muitas vezes, tentando minar, tentando silenciar, tentando calar, tentando destruir. Mas ele vai dar uma ordem para quem gera vida. Não tem como nós que somos geradoras de vida, como eu falei, chamadas a florescer, chamadas a gerar. É assim que nós somos chamados. É por isso que Deus tem o cuidado de nos separar, de cuidar de nós, de nos restaurar quantas vezes preciso for, igreja. O cuidado de Deus é quantas vezes preciso for. Aí você vai pensar, mas se eu desanimar, mas quantas vezes na minha caminhada eu pensei em desistir? O Senhor falou assim para mim e para você nessa tarde: quantas vezes preciso for, eu, Senhor, vou ao teu encontro, vou ao teu resgate. Aleluia. Sabe que o Senhor precisa do dom que Ele colocou dentro de nós. Aleluia, Jesus. Talvez você vai dizer pelo tempo, pela idade, como eu disse: ah, irmã, mas eu não tenho mais condições de gestar, eu não tenho mais condições, não tenho mais minhas regras. Mas nós gestamos, nós geramos no espírito, no coração, no nosso interior, nas nossas mãos. Eu vivi uma experiência da minha vida que por questões de saúde eu precisei tirar, os médicos precisaram tirar o meu útero. Então eu não tenho condições mais de gerar filhos no meu ventre.
mas eu continuo gerando o meu espírito. Glória a Deus. E aí quando chegou, foi recente, acho que fazem mais ou menos 2 anos. E quando chegou no meu lar, eu moro eu e Jesus, né? Porque eu não tenho mais meus pais e ainda não sou casado, então eu moro eu e Jesus. Quando cheguei no meu lar, eu precisei conversar algo com o Senhor. Porque naquele momento o adversário ele quis levantar uma situação contra mim, dizendo: você já é estéril. As palavras começaram a vir sobre mim, igreja, e eu precisei naquele dado momento colocar as mãos sobre o meu ventre e falar: Satanás, eu não sou estéril, porque eu continuo gerando para o Senhor. Sabe o que em mim gera? Minhas mãos geram, meus pés geram, meu coração geram, então eu sou fértil para o Senhor. Glória a Deus. O Senhor está trazendo a lembrança para as mulheres que Ele chamou, que Ele separou. Não importa a idade, não importa a debilidade, não importa. Você tem condições de gerar. Aleluia, Jesus. Quando nós caminhamos, nós geramos para o Senhor. Eu falei: Senhor, eu vou continuar sendo fértil, porque eu não vou deixar de ir, eu não vou deixar de falar. Os meus lábios vão gerar vida. Por onde eu entrar, a vida do Senhor vai ser gerada. Onde eu colocar as minhas mãos, vai ser gerada vida. E é isso que o Senhor conta comigo com você. Você continua gerando, eu continuo sendo fértil, você continua sendo fértil. Mas, irmã, é a minha idade, não importa a sua idade, você continua, você tem condições. Sabe por quê? Nós estamos no Senhor, plantado e enraizado no Senhor. É verdade. E o nosso coração, o nosso interior, ele queima por Jesus. Enquanto esse lugar aqui, igreja, continuar queimando por Jesus, nós vamos ser Aleluia. Nós só vamos ser mulheres inférteis quando esse lugar parar de queimar por Ele. Mas enquanto queimar no meu e no seu coração o desejo, talvez você falasse: Senhor, nessa tarde eu gostaria de ouvir uma palavra direcionada talvez para mim, para o que eu estou passando. Mas o Senhor está falando para mim e para você que enquanto nós caminhamos para Ele, por Ele, Ele vai nos curar. Aleluia. Se nessa tarde você precisa de cura, Deus está curando. Amém. Se você não precisa de libertação, algo para um familiar, às vezes nós estamos na presença do Senhor e não estamos buscando por nós. Às vezes nós estamos buscando por alguém que precisa de socorro. E o Senhor já foi dito aqui nessa tarde. Pelo fato de nós estarmos aqui caminhando, o Senhor está indo de encontro lá. A necessidade que nós temos, o Senhor está operando. Pelo fato de nós estarmos aqui grata, adorando ao Senhor. E aqui o Senhor foi me recordando. Não tem como. E aí Ele vai pedir algo para as pessoas erradas. Ele vai pedir para a mulher. A mulher, ela está sempre gerando. E aí essas mulheres, ela recebe aqui uma estratégia do Senhor. Ela está ali conversando num diálogo com o Faraó. E aí ela recebe uma estratégia do Senhor. E ela diz assim, a palavra do Senhor vai dizer assim: Faraó viu aquela situação e ele falou: mas o que está acontecendo, em outras palavras? Porque os meninos vocês não estão fazendo, aí elas Deus dá uma direção para elas. Olha, Faraó, em outras palavras, o que acontece é que as mulheres hebreias não são como as egípcias. Elas são rápidas no parto. E quando nós chegamos lá, as crianças já nasceram. Olha, igreja, o Senhor, Ele nos dá estratégia, Ele nos dá direção. Quando Ele tem um propósito em nossas vidas, porque somos separadas. Essas mulheres foram separadas para acompanhar aquelas mulheres, para cuidar daquelas mulheres, até que elas gerassem o propósito. Aquelas mulheres ali que estavam gestantes, elas não estavam carregando algo comum, elas estavam carregando propósito. Eu e você carregamos propósito. Aleluia. E ali elas estavam carregando propósito, elas estavam carregando destino, elas estavam carregando uma nação. E Faraó, ele estava querendo impedir isso usando essas mulheres. E o Senhor falava: não tem como, filha. Jamais, mulheres, jamais essas mulheres ou qualquer uma de nós estaríamos fora do propósito. Porque o que Deus já fez dentro de nós, o que Deus constituiu dentro de nós, não tem condições de matar. E Ele diz assim: Ele mesmo marca. É o que Deus estava falando aqui para mim e para você.
Essas mulheres, elas tinham tamanha intimidade, igreja. Por ser parteira, elas tinham intimidade e acesso ao lar de cada uma daquelas mulheres. Por ser parteira, elas tinham acesso à casa. Olha o que Deus fala para mim e para você. O Senhor é aquele que nos dá intimidade aos lugares. É Ele que nos dá acesso ao lugar. Sabe por quê? Para que nós possamos tratar outras mulheres. É o que Deus está fazendo. Deus usa a vida da nossa irmã aqui. E através dela estar sensível, dela amar ao Senhor, ela abre a porta da sua casa. E através dessa intimidade que ela tem com cada uma de nós, o Senhor dá caminhos para ela, estratégia para que cada uma de nós venhamos chegar neste lugar aqui em que somos tratados. Amém. Venhamos chegar nessa porta aqui, nesse momento em que é um momento de quê? De cura. É um momento de quê? De fortalecimento. É um momento em que nós podemos segurar uma nas mãos da outra. Nós podemos confessar as nossas dores. É verdade. Às vezes, no momento do culto, nós entramos no culto e nós não temos essa oportunidade que é gerada aqui. É verdade. Né? Porque temos ali o culto, tem a programação do culto. Mas aqui nós estamos em um outro ambiente no qual nós temos essa oportunidade de falar, irmã, aqui não está bom. Aqui ainda está doendo, irmão, eu preciso de uma ajuda ali com o meu filho. Eu preciso de uma ajuda ali com o meu pai. Eu preciso de uma ajuda com o meu esposo. É um lugar em que nós temos a oportunidade de abrir o nosso coração. E é isso que Deus faz. E é isso que Deus fazia com aquelas mulheres. Deus dava acesso a elas, elas tinham acesso a outras mulheres. Por que Faraó vai nas parteiras? Por que ele vai naquelas mulheres? Porque aquelas mulheres parteiras ali, como chefe das outras ali, ela tinha acesso. E o Senhor está falando para mim e para você muito claramente. Eu, o Senhor, estou te dando ferramenta para que você tenha acesso a outras mulheres. E sabe o que é esse acesso, igreja? É uma oportunidade de eu poder cuidar da minha irmã. Assim seja. É a oportunidade para eu ouvir a minha irmã, para eu saber guardar o segredo da minha irmã, para eu saber, para eu dizer a ela, irmã, eu estou com você, eu vou orar. Nós vamos pagar o preço por isso e nós vamos ver a transformação do Senhor. Sim, Jesus. É por isso que o Senhor diz para mim e para você nessa tarde, é por isso que Ele nos dá acesso. É por isso que Ele permite não só abrir a porta da sua casa, mas Ele fala, eu também, Senhor, eu quero também o Senhor abrir a porta do teu coração. Oh, aleluia. Porque nós somos de confiança para Deus e podemos ser de confiança para nós. Glória a Deus. Quantas pessoas às vezes, igreja, estão morrendo ao nosso lado? E o Senhor fala assim, eu já dei para você ferramentas de cura. Aleluia. Está dentro de você. Estava dentro daquelas mulheres o instrumento para salvar a vida daquelas crianças. Sim, Jesus. E elas, no momento mais difícil, igreja, elas não negaram. Olha Deus usando a palavra para nos lembrar de quem somos. A palavra faz isso. Além de ela nos dar condições de continuar, ela nos lembra quem somos em Cristo. Geradoras de vida, parteira. Você vai sair daqui nessa tarde carregando isso sobre você. Glória a Deus. E quando vier uma situação, quando alguém falar algo que você sabe que vai gerar morte, você vai falar assim, peraí. O Espírito Santo de Deus vai trazer a sua memória, parteira, geradora de vida, geradora de propósito, guiadora de destino. Glória a Deus. Somos nós, está nas nossas mãos, nós somos quem o Senhor chamou para dar destino. Glória a Deus. Mulher, ela dá destino, ela direciona, ela gera, ela é fértil em tudo que ela faz. Onde nós colocamos as mãos é gerado vida, é gerado propósito. Amém. E às vezes, por causa do tempo, por causa das lutas, o adversário ele tenta nos fazer esquecer daquilo que somos. Aí o Senhor nos ajunta e nós somos fortes assim. Amém. Como eu sou forte sozinha lá em casa, batalhando, lutando minhas guerras? Não. Eu sou forte aqui, ó, junto com as minhas irmãs. Aleluia. É assim que o Senhor nos chamou para estar unidas, juntas, uma cuidando da outra, uma exortando a outra, uma dando destino, dando orientação para a outra. Olha, irmã, sabe isso daí que você está travando? Eu já passei. Ai, irmã, como você fez quando você passou? Eu fiz isso, aquilo, eu busquei estratégia na palavra, eu orei. Eu confiei em uma irmã para orar, eu busquei, eu clamei, eu fiz propósito, eu fiz campanha.
E aí eu venci. Assim unido, o Senhor está falando para mim e para você, não ande só, não ande só, ande acompanhada, ande com pessoas que geram propósito. Amém, Jesus. E eu louvo a Deus por esse lar, eu louvo a Deus por esse propósito, eu louvo a Deus por nós estarmos juntas. E quantas coisas bonitas o Senhor gera no nosso espírito, estando juntas, Aleluia. estando unidas. Como o Senhor me recorda do meu chamado para que eu vim. Igreja, nós não viemos a passeio nessa terra. Nós viemos para algo muito profundo, cumprir, realizar os sonhos de Deus. Essas mulheres aqui, elas entenderam perfeitamente que elas não estavam ali somente para cumprir uma ordem, uma autoridade, não, elas estavam ali com um propósito. E elas entenderam que maior era o que Deus constituiu para ela. Porque Deus havia dado para ela todo acesso. Uma parteira tem acesso ao lar, uma parteira tem acesso à família, tem acesso ao esposo. E nas maiores dores, quem vai estar? Nas maiores dores de uma gestante, quem precisa estar do lado dela? Uma parteira, alguém que vai, se for nos dias de hoje, né, nós temos em um tempo desenvolvido, em cidades desenvolvidas, mas talvez se fosse num campo ou numa cidade do interior, nós iríamos ver parteiras. Mas hoje, quem que nós vamos precisar? Quem que nós precisamos do nosso lado hoje? Se fosse um médico, um obstetra, alguém que vai conduzir o parto, alguém que vai trazer a segurança da mãe e alguém que vai trazer a segurança daquela criança que está vindo ao mundo. E essas mulheres, era todo esse acesso que elas tinham, era toda essa intimidade que elas tinham. E no momento da maior dor daquelas mulheres gestantes, quem elas queriam? As parteiras. O Senhor fala para mim e para você, no nosso momento da maior dor, no momento da nossa maior dificuldade, nós precisamos ter do nosso lado quem gera vida. Aleluia. Nós precisamos ter do nosso lado quem não deixou o Senhor. Quem nos recorde de quem nós somos, porque às vezes as lutas, elas tiram, elas minam a nossa força. E às vezes por uma questão ou outra nós podemos esquecer quem somos. Mas se nós andamos com uma parteira, com uma mulher que gera, com uma mulher de Deus, com uma mulher que já teve experiência com Deus, ela vai nos transmitir uma mensagem. Ela vai de novo nos transmitir vida. Às vezes nós, pelas circunstâncias, perdemos, parece que estamos vivendo, mas a vida de Deus está fluindo em nós. Mas aí por nós estarmos do lado de alguém que é sensível ao Senhor, a vida de Deus ela vai brotar em nós. A alegria de Deus, Ele chama a mim e a você, Ele chama a nossa atenção nessa tarde. O que você precisa? O Pai está aqui, a alegria é o sorriso. Às vezes a circunstância ela tira de nós o sorriso, o prazer pela vida. Mas aí nós voltamos nossos olhos para a palavra. Quem eu sou em Cristo? Amada, escolhida de Deus, separada, amém, herdeira da promessa, filha. Eu tenho um pai, eu não sou órfã. Aleluia. Igreja, como pensar dessa maneira nos traz esperança. E se você precisa de esperança nessa tarde, o Senhor Ele está te trazendo esperança. Aleluia. Se você precisa de alegria, Ele está trazendo alegria. Aleluia. Se você precisa de paz, de refrigério, de renovo, está tudo aqui, está na mesa e o Pai está te servindo. Aleluia. Sou. Louvado seja o Pai estar aqui, está te servindo. Deus, Paizinho querido. E aí o Senhor veio falar para mim, veio falar o meu e o seu coração. Jesus, obrigada. Aleluia. Ore, coloque, põe as mãos sobre o seu ventre espiritual, o seu coração. Se você tem condições ainda de gerar no seu ventre físico, você pode pôr as mãos. E você pode liberar essa palavra. Aleluia, eu sou fértil. Você pode declarar, aleluia. E nós, igreja, sabe, enquanto mulheres, nós nos completamos uma na outra. Por isso que nós precisamos estar unidas. Porque eu preciso daquilo que a irmã tem. A irmã aqui tem mais idade, a tia, ela precisa do que a irmã ali tem. É verdade, Deus. A irmã ali precisa daquilo que a irmã tem. É, Deus, é bem assim, Jesus. A irmã aqui precisa daquilo que nós precisamos daquilo que a avó tem. A avó aqui tem mais experiência que todas nós. Pai, é verdade. Aleluia. E nós precisamos
Tem hora que fala assim, vó, senta aqui, me fala. Eu estou passando por isso, você já passou, vó? Como? O que eu faço? Porque ela tem orientação de vida. Sim, Jesus. Tem experiência de vida para poder nos passar e nos orientar. Verdade, Pai. Então nós nos completamos uma a outra. Verdade. Por isso que precisamos estar juntos. É verdade. O que você tem, o teu chamado completa o meu completa o seu. Eu preciso. Às vezes na visão do mundo as pessoas se incomodam com o que a outra tem. Ah, mas o brilho dela vai atrapalhar, vou buscar o meu, não. Se nós amamos ao Senhor, se nós tememos ao Senhor e confiamos naquilo que Deus nos chamou, que somos preciosos, cada uma, que uma completando a outra, sabe o que nós vamos saber? Nós vamos andar como quem é sábia. Aleluia. A sábia vai entender que eu preciso dela. A irmã louva, eu prego. Amém, eu preciso dela. Ela vai dar início, eu vou entrar com a palavra. É Deus. A irmã ora, a outra colhe a oferta. Irmã, nós precisamos uma da outra. É verdade. A irmã aconselha. Aleluias. A irmã toca. Nós precisamos uma da outra. É Deus. Não tem como. E é junto, é unidas, é ligadas no Senhor. E uma a outra é que nós conseguimos realizar os sonhos de Deus. Aleluia. Aleluia, Pai. E é nesse lugar, unida, é que nós temos força para vencer a batalha, para vencer o adversário. Como o adversário ele tenta separar as mulheres, uma para lá, uma para cá, outra, ai, pode apagar, pode, ai, se mandar com fulano, a pessoa é bonita, nossa, a beleza dela pode. Como ele tenta colocar sentimentos É assim? Deus. Porque assim as pessoas estão vulneráveis, fracas. Se nós andarmos sozinhas, nós ficamos vulneráveis aos ataques. Mas se nós estivermos juntas, muitas vezes se nós não estivermos vendo algo, Deus vai mostrar para a nossa irmã. E aí ela vai dar um alerta, e nós vamos orar, e nós vamos buscar, nós vamos fortalecer, e assim nós vamos vencer. Sim, Jesus. Nunca ande só, conte com a sua irmã. Glória. Chame alguém, convide alguém para orar, para estar na sua casa, para um café, para um culto. Sim, Jesus. Eu peço ao Senhor que em nome de Jesus esse trabalho ele venha crescer. Amém. E que em nome de Jesus as vizinhas desse lugar, desse bairro, sejam alcançadas através daquilo que o Senhor está semeando na minha e na sua vida. Aleluia. E quando nós vemos uma situação que Deus nos mostrar, nós vamos falar, irmã, eu sou uma parteira. Eu tenho condição, irmã, de gerar vida. Amém. O que você precisa, irmã? Vamos gerar juntas. Vamos cuidar, irmã. Deus vai te dar essa estratégia. Aleluia. Sabe por quê? Por causa daquilo que está sendo gerado aqui. Aleluia. E a mulher, igreja, como o Senhor vem falando no meu espírito, a mulher, ela tem essa essência de cuidar. Ela tem essa essência de gerar. Ela tem essa essência de proteger. De cuidar. E no processo de gerar, sabe o que acontece também? Nós que carregamos todos esses dons sobre nós. No processo de gerar, que é próprio de nós mulheres, às vezes nós nos encontramos gerando a essência do outro. E o Senhor nos trouxe e falei, Senhor, como que tarde poderosa, né, Senhor, nós vamos nos encontrar. Porque além de nós sermos ministradas, nós vamos ser curadas também. Amém. Sabe por quê? Às vezes, o Senhor vem falando no meu espírito, às vezes nós geramos a essência do outro. Às vezes nós nos encontramos assim. Aí você vai perguntar, você vai olhar para você e falar, onde eu estou? Onde eu me perdi? Alguém já se viu assim? Onde eu me perdi? Porque a gente ficou tanto no outro, tanto naquilo, ou tanto nas questões, nos problemas, nas lutas. Nós ficamos tanto naquele lugar que nós esquecemos de voltar para o Senhor. Ao lugar onde nós somos curados, onde nós somos restaurados para continuar. Nós ficamos no outro. Ou às vezes nós empenhamos pelo fato de nós termos essa essência de cuidadora, de proteção, de amor. Muitas vezes nós esquecemos de cuidar de nós mesmos e ficamos do outro. Cuidamos tanto do outro e falta para nós. Às vezes nós adoecemos porque olhamos só para o outro. Nosso olhar só fica no outro. Ah, mas meu filho, mas a minha casa. Não que nós devemos deixar isso, não. Porque o primeiro ministério de uma mulher, ele começa dentro do lar. Amém. Né? Se nós não exercemos nosso ministério dentro do lar, nós não vamos ter autoridade para sair e exercer o ministério.
Então começa do lar, o lar precisa estar em concordância. Mas muitas vezes nós ficamos naquele lugar. Nós ficamos no lugar do outro. Nós passamos a nos ver através do outro. E nessa tarde em que nós nos separamos, nós preparamos, colocamos uma roupa bonita, né, nos perfumamos, nos cuidando. O Senhor fala, é isso que eu queria. Um tempo para você, um tempo para eu falar com você, filha. Que você, o quanto você é preciosa. Que você não precisa mais ficar lá, se ver através do outro. Eu quero hoje que você se veja através do Pai, através de mim. Aleluia. Eu não sei qual o reflexo que você veio nessa tarde. O que você está refletindo? Se é o outro, se é as lutas, se é as dificuldades, se talvez um cansaço. Às vezes o nosso semblante parece cansado. E as pessoas podem nos perguntar, mas o que aconteceu? O que houve? Você não dormiu? Você não descansou? Às vezes é as batalhas que nós travamos. É verdade, Jesus. Pelo outro, pelas questões do nosso lar, pelas questões das pessoas. Mas nessa tarde, uma tarde de cuidado, o Senhor fala assim, eu te separei, filha. Eu preparei este culto, eu preparei esse momento para você ser cuidada, para você ser tratada, para você entender que você tem condições e que eu quero te ver, eu quero que você se veja a partir de mim. Amém. É a partir dele, igreja. É a partir dele que nós temos que se ver. Porque muitas vezes no cuidado a gente se perde cuidando. Mais do outro, se doando mais para o outro, o tempo mais para o outro, e falta tempo para nós. Falta tempo muitas vezes para a gente se cuidar, colocar a roupa que gostaríamos, se pentear, arrumar o cabelo, às vezes fazer uma unha. Às vezes nós estamos cuidando tanto do outro que nós saímos falando, Senhor, faltou a unha. Eu me arrumei, coloquei a roupa, mas ainda faltou a unha. Por quê? Às vezes é o tempo que nós estávamos cuidando do outro. Nós vamos sair daqui dessa tarde. Nós não vamos esquecer o outro. Porque o outro às vezes é o marido, às vezes é o filho. O outro às vezes é alguém que Deus confiou em nossas vidas para nós cuidarmos. Nós não vamos esquecer do outro. Mas o Espírito Santo há de nos lembrar de nós. Amém. Amém. Há de nos fazer lembrar de nós. Hoje eu vou colocar a minha melhor roupa. Hoje eu vou colocar o meu melhor vestido. Hoje eu vou colocar o meu melhor sapato, a minha melhor sandália. Para mim sentir bem, para eu sentir bem diante do meu Deus, para eu ir adorar, para eu ir passear. Sabe, eu não sei qual vai ser o seu compromisso amanhã, depois de sair daqui. Mas saia com essa preocupação de saber olhar para você. Eu creio que Deus, nos separou com esse propósito nesse momento. E Ele diz, eu te separei, eu separei um tempo para você. Aleluia. Muitas vezes nós só olhamos para o outro. Muitas vezes nós só olhamos para aquilo que fazemos. Nós achamos que somos amados e preciosos por Deus, por aquilo que fazemos. Aí o Senhor está falando para mim e para você, não é o que você faz que eu amo, é você mesmo. Aleluia. Porque quando no momento que nós não tivermos condições de fazer, Ele vai continuar nos amando. Ele já amou antes de nós fazermos. É muito prazeroso fazer algo para Deus, porque por gratidão nós queremos entregar a Ele. É como a irmã aqui no começo do culto ela expressava. Ela falou, Senhor, eu quero entregar tudo. Porque ela queria esse tempo, igreja. E como é importante, como é precioso no nosso coração. Olha, Senhor, eu desejava um tempo para te servir. E hoje Deus deu esse tempo para ela. Então ela falou, eu quero entregar tudo. Eu quero entregar minha casa, eu quero entregar meu tempo. Aleluia. Eu quero entregar minha vida. Eu quero que seja uma oferta para o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero que suba para o Senhor como um cheiro suave. Glória Ela a quer Deus. entregar tudo isso, chama-se gratidão. Aleluia. Mas antes dela fazer isso, Deus já amava. Antes dela fazer isso, ela já é preciosa e amada para Deus. Amém, Jesus. Porque tem momentos na nossa vida, porque precisamos lembrar disso. Tem momentos na nossa vida que nós não conseguimos fazer. É Deus. Tem momentos na nossa vida que nós não conseguimos cuidar. É mesmo. E aí, será que eu vou ser amada? Será que existe amor na inutilidade? Tem momentos que nós não somos úteis. É Deus. Tem momentos que nós estamos precisando de cuidado. Será que eu sou amada? E o Senhor responde para mim e para você. Nós somos amadas, independente daquilo que nós fazemos. Já fomos amados. Agora o que nós fazemos é entrega. É entrega.
Senhor, o meu viver é ganho, o meu morrer é lucro. Amém. Ou seja, tudo que eu viver eu quero reverter para ti. Era Paulo. Tinha esse anseio, Paulo tinha esse anseio. Tudo que ele vivia, se fosse alegria, se fosse dor, se fosse tristeza, ele falava que tudo ele achava um propósito para entregar a Deus, para adorar, para amar a Deus. Tudo ele via propósito, tudo ele via estratégia, tudo ele via maneira para entregar. Ele falava, não importava qual fosse a circunstância, todas elas contribuíam para que o nome do Senhor fosse glorificado na vida dele. Tudo era oportunidade para Paulo. Não importava para ele se fosse prisão, se a sua carne doía. Não importava para ele se a sua carne estava sendo rasgada, se ele estava preso. Onde ele estava gerando. Olha como é forte, olha como Deus fala. Qual for a situação, Deus está falando para mim e para você. Vocês têm condições, porque eu, o Senhor, já coloquei em você a condição. Então não deixa a circunstância te calar. Aleluia. Coloque um louvor, coloque uma adoração. Volte os seus olhos para a bússola. Olha, não sei, eu estou numa situação, não sei o que fazer. A bússola está aqui. A direção sempre está aqui. E o Senhor fala, volte os seus olhos para a palavra, volte para mim, volte para o encontro, porque vou eu, Senhor, te encher. Aleluia. Vou eu, Senhor, colocar no seu ventre vida, esperança. Eu creio, Jesus. Por isso é necessário parar. Por isso é necessário parar. Se eu não paro, eu não tenho condições de ouvir a voz de Deus. Aleluia. Se eu não tenho encontros como esse aqui, eu não tenho condições de desfrutar dessa experiência que a minha irmã tem. Eu não tenho oportunidade de conhecer cada uma de vocês. Então é necessário parar. Todas as vezes que o Senhor direcionar, pare. O parar de Deus, sabe o que é? O reconectar-se com Ele mesmo. Porque estar nele é lugar de cura. Estar nele, como foi louvado aqui, é onde nós temos a nossa identidade restaurada. Porque a circunstância, volto a dizer, elas tendem a tirar. Tem momentos na vida que você já não sabe nem quem é, nem para que veio. Porque a circunstância tentou roubar, minar todas as forças. Aí voltando para Jesus, voltando para a palavra, eu volto a entender quem eu sou para Cristo. Entender quem eu sou para Cristo faz toda a diferença na minha vida. Me dá força para eu continuar. Entender quem eu sou em Cristo. Então, igreja, diante de todas as dificuldades, diante de todas as situações, nós precisamos voltar para a palavra. Eu acho que meu tempo já deu aqui. Amém? Eu acredito que Deus já falou poderosamente ao meu coração, aos nossos corações. Eu vou falar mais também para não cansar, não é necessário. Nós temos ouvido a voz de Deus desde o início do culto, né? E como é precioso. Eu agradeço a minha oportunidade, o prazer de estar com as irmãs novamente, amém? E as palmas louvam ao Senhor. Glória a Deus. Oh, aleluia, Jesus. Deus seja louvado. Aleluia. Deus abençoe. Estou suada. Obrigada, viu? Glória a Deus, que palavra abençoada. Glória a Deus, né? Eu não sei se está. Você quer que eu deixe gravando? Ai, acho que já. Acho que já vou parar. Depois aí eu mando pra